Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Essa carta de São Paulo a Filemo, eu já até li ela uma vez aqui, uma parte dela, para confrontar aquele texto de São Paulo que diz: escravos, obedecei aos vossos senhores. Cartas aos Efésios 6, né? Bem, numa sociedade ideologizada, em que inculcam, colocam na cabeça da sociedade sempre uma luta de classes, eles usam muitas vezes esses textos de São Paulo para dizer que a igreja era opressora a favor da escravidão, e por isso que São Paulo manda obedecer aos escravos, porque no fundo quer que obedeça aos padres e bispos. É sempre assim. Satanás não perde tempo. E na época, no dia desse texto, eu li essa carta a Filemo, que é uma carta que São Paulo escreve a Filemo, que é o senhor do escravo, em favor de Onésimo, que é o escravo. E olha como que São Paulo aborda o caso. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa da tua caridade. Os corações dos santos são reanimados por ti. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te de tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou, provavelmente preso, né? E agora também prisioneiro de Cristo, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Provavelmente o escravo estava preso junto com ele. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Olha a que nível São Paulo chega a um escravo. Ele é o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nessa prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele foi te retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido. Aqui é o poder do cristianismo. Nós temos que entender, gente, que o nosso poder não é deste mundo. Se fosse, lembra de Tiago e João, quando Jesus ia passar pela Samaria e os samaritanos não deixaram? O que Tiago e João falaram? Manda um raio, não é isso? E olha que São João é o profeta do amor. Dizem que ele morreu dizendo: amai-vos uns aos outros, amai-vos. Escreveu a carta de São João sobre o amor. E há pouco tempo tinha falado para mandar um raio. A nossa tendência, principalmente nós coléricos, não é? Ou vontade que a gente tem de resolver tudo no braço, ou não é? Um raiozinho assim cair. Nossa Senhora, quantos raios não ia cair por aí para resolver muitos problemas, não é assim? Mas, para nossa tristeza, não é bem assim. O nosso poder neste mundo está na cruz. Está na cruz. Então, na época, a escravidão era algo consumado. Não tinha como São Paulo mudar isso. Então, quando ele escreve aos escravos, na carta aos Efésios, que não tem um patrão convertido, que não tem como mudar aquilo, então ele escreve para os escravos, dando força, obedece como se fosse a Deus, dê um sentido a essa sua cruz. É isso que São Paulo faz. Quando ele tem oportunidade e poder para resolver, como é o caso de Filemo de ser um convertido e São Paulo ter um certo poder como cristão, ele já faz o contrário, tira o escravo daquele domínio.
no mundo de hoje, por exemplo, esses presos aí, que estão presos, pais de família, sem nenhum crime, só porque uma mulherzinha, só porque escreveu lá de batom, tem 2 filhos, está preso lá quantos anos, condenada. Absurdo, absurdo, absurdo. O que eu tenho de poder para tirá-los? A única coisa é rezar e denunciar. Mas se eu visitá-los na cadeia, como é que eu tenho que falar com eles? Aguenta. Existe um galardão do céu te esperando. A justiça divina não tardará. Oferece todos os seus sofrimentos aqui dentro, pela salvação do Brasil, da humanidade. E tudo vai ter um fruto extraordinário. Não é assim que a gente tem que falar? Não adianta nada eu falar lá dentro, revolta, briga. Eu vou deixar um peso maior, ou não? Então, a abordagem de um pastor, principalmente a homilia, gente. Homilia, então, para eu não gastar 50 minutos de homilia, não dá para falar tudo. Então, por exemplo, teve épocas que eu falava, a dona de casa tem um poder enorme, é muito bom, é Nossa Senhora. Aí vem uma ala rebelde e diz, ele é contra a mulher trabalhar fora. Eu não falei isso, né? Eu disse que existe uma supremacia, mas eu não tinha falado isso. É sempre assim. São Paulo escreve aos escravos para estimulá-los. Não, ele é a favor da escravidão. Como é que ele é a favor da escravidão? Se a carta a Filemon, ele diz, não ser mais escravo, meu Deus do céu. Então, a nossa mentalidade hoje não pode ser simplesmente ingênua, porque existe um monte de capeta aí fora, querendo criar contextos de discurso de ódio para a igreja. Quando a igreja fala que é pecado, é discurso de ódio, não é porque não quer que a pessoa se converta para ser feliz, não. Como se ela tivesse que obedecer suas paixões, se tornar escrava do pecado. A igreja é mãe, quando ela corrige, é porque ama, porque ela sabe que é o melhor, simplesmente é isso, não é porque ela está com discurso de ódio. Isso tudo é maquinado pelos instrumentos do capeta, para que a igreja perca a credibilidade, perca a sua força, né? Bem, e no Evangelho, nós temos aí esse texto, em que diz, os fariseus perguntam, quando chegaria o reino de Deus? E Jesus diz, não, o reino de Deus está entre vós. Bem, muita gente pode falar assim, padre, que reino de Deus é esse? Eu só vejo tristeza, sofrimento, fome, guerra, inundação, seca, dificuldade financeira, suicídio, briga, roubo, assassinato, acidente. Onde está o reino de Deus? Olha, eu confesso que muitas vezes me batia uma tristezinha com esse mundo. Afinal de contas, somos humanos, ou não? Mas o padre tem a honra de dar a unção dos enfermos a pessoas morrendo. E eu consegui ver em pessoas sofridas, morrendo, o reino de Deus. Ele está escondido nas pessoas mais humildes deste mundo. Poucos veem o reino de Deus, mas ele existe. É muito difícil de ver, porque os humildes não vivem esse reino de Deus dentro de si, de uma forma extraordinária. Quando você vai dar a unção, por exemplo, e começa a dialogar, e a família está perto, uma pessoa santa, que sofreu a vida inteira e diz, eu amo demais a Deus, Ele é bom demais para mim. E os filhos dizendo, não padre, sofreu a vida inteira, não ouça eles, Deus é bom. Uma delas estava agonizando com falta de ar, e diz, padre, me faz o favor, peça para Deus ou devolver a saúde para eu
trabalharam ou me levaram hoje ainda, um poder sobre a morte, não teme a morte. Ali o padre, eu como padre, tive a oportunidade de ver onde está o reino dos céus. Na alma dos mais humildes que sofrem. É ali. Nós queríamos que ele estivesse nos guerreiros, né? Uns guerreiros cristãos com as espadas, cortando a cabeça dos que injustiçam esse mundo, mas não está lá. E a nossa tendência é perder a esperança, que parece que a gente não vê o reino dos céus, mas é porque os humildes não mostram, eles sofrem calados, com aquela força, aquele reino lá dentro, que quase ninguém vê, né? Só eles, só os humildes mesmo conseguem viver o reino dos céus na terra. Por isso que a gente tem que tentar pelo menos tê-los como referência. E Jesus diz: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. O momento das dores, que já começou. Grandes profetas, aparições, diz que nós estamos no começo das dores. Parece que Deus está dormindo, né? Jesus está dormindo no barco. Tantas injustiças, tantas coisas, e Deus não faz nada. A tendência nossa é falar: onde estás tu, Senhor? Mas quando ele estava indo para o Calvário, os apóstolos ficaram assustados. Até Judas Iscariotes não pensava que Jesus ia para o Calvário. Quando ele denunciou Jesus, ele achava que Jesus ia usar os poderes dele e não ia deixar. Afinal de contas, ele viu Jesus parando uma tempestade, andando sobre as águas, superpower, né? Fazendo o morto ressuscitar. Até Judas desesperou ao ver que Jesus caminhava para o Calvário. Mais ainda os apóstolos, por isso que Jesus levou Pedro, Tiago e João para a transfiguração, porque senão eles não aguentariam. Eles tiveram que ver a glória de Jesus para aguentar a cruz, não é assim? E eu tenho certeza que cada um de nós já vivemos experiências extraordinárias com Deus, no passado ou estamos vivendo. Guardem essas experiências no coração e sejamos gratos a Deus, para que, se a dor aumentar, nós não percamos a esperança e nem a fé de que Ele está conosco, apesar de tudo que a gente está passando. É muito importante alimentar as memórias. Primeiro amor. Quando foi seu primeiro amor com Deus? O que Ele te fez? Quais foram as graças que você recebeu? Alimenta isso. Todos os dias agradeça. Porque quando nós passarmos pelo Calvário, a tendência nossa é de desesperar, é de achar que Deus não está conosco, que Ele desapareceu. Antes, porém, Ele deverá sofrer muito. Ele e nós somos o corpo de Cristo, nós estamos indo para o Calvário. A igreja caminha para o Calvário e ser rejeitado por esta geração, assim como nós estamos sendo rejeitados. É discurso de ódio. O padre está com discurso de ódio, porque ele não aceita todo mundo como ele é. Não é que eu não aceito como ele é. Eu quero que todo mundo seja feliz. E para ser feliz tem que ser livre, não escravo do pecado. É isso que a igreja é. Mãe, ama, né? Mas, repito, o reino de Deus está entre nós. Procure as pessoas certas, as mais humildes que sofrem, e troca um dedo de prosa com elas. Vocês vão ver que o reino de Deus está aí, só nos corações dos humildes, só lá, como Nossa Senhora.